Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva, que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor guarde a tua entrada, a tua saída, o teu deitar, o teu levantar, e que o Senhor te dê um dia extremamente e poderosamente abençoado por Ele, em nome de Jesus, amém? Vamos orar nessa hora, vamos consagrar o nosso dia ao Senhor. A palavra diz que aquilo que dois ligam na terra é ligado no céu, e hoje eu quero ligar com você os teus pedidos, a tua petição ao Senhor, e que o Senhor conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus, conforme a vontade dele. A vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Então busca esse alinhamento da vontade que o Senhor tem para a tua vida. Porque às vezes, irmãos, eu vou ser sincero para você, nós temos tantas vontades, tantos desejos, que não estão alinhados com o que o Pai tem para nós. E o que o Senhor tem para nós não nos faz mal, não danifica a nossa vida, não nos tira da presença dele. O Senhor, ele tem uma vida abençoada, o Senhor, ele tem sim uma vida próspera para nós, mas ele não vai permitir que a gente conquiste nada que nos tire da presença dele. Então, muitas vezes nós colocamos propósitos, projetos irreais diante de Deus e que não é o que ele tem para nós. Porque o que ele tem para nós, de fato, vai acontecer. Amém? Então, alinhe a sua expectativa, foque no céu, foque no reino, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor ele vai acrescentar. Porque ele sabe verdadeiramente o que eu e você precisamos. E tem coisas, já vamos orar, amém? Mas eu preciso te passar isso. Tem coisas que Deus ele não nos dá para a gente não se perder. Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele conhece a nossa vida. Então muitas vezes algumas coisas não acontecem porque nós não estamos ainda preparados para viver. Porque às vezes o nosso coração ele está muito ainda nas coisas dessa terra. Então a gente tem que pedir a vontade do Pai na nossa vida. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso, eterno Deus, Pai querido. Senhor, aqui estamos mais um dia, Pai, consagrando a nossa vida a Ti, aprendendo mais de Ti, caminhando contigo, Senhor, nessa vida, Pai. Que o Senhor concedeu uma vida abençoada, uma vida debaixo da Tua graça. Quantos de nós, Pai, o Senhor resgatou? Ah, Senhor, o Senhor foi lá no terreno do inimigo e buscou a nossa vida e resgatou a nossa história para fazer de nós uma nova criatura, Pai. Eu quero agradecer a Ti por isso. Ah, eu quero agradecer a Ti, Pai, Senhor Jesus, por ter se entregue pela nossa vida, por ter se entregue, derramado cada gota, Pai, do Teu sangue. Mesmo que a gente não mereça, Pai, o Senhor escolheu nos amar primeiro, o amor nos amou, Pai, primeiro. Por isso nós declaramos o nosso amor a Ti, Pai. Nós declaramos toda a nossa sinceridade, toda a nossa verdade a Ti, Senhor. Muitas vezes não conseguimos colocar palavras, dimensionar, Pai, como nós amamos a Ti, mas nós Te amamos, Pai. E que esse amor, Pai, ele possa ser demonstrado com as nossas atitudes, Pai. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas limitações, nos ajuda, Pai, nas nossas falhas, Pai, porque quantas vezes erramos tentando acertar, Pai. Nos ajuda a ser forte onde nós somos fracos, Pai. Como o Senhor já começou nos ensinando nessa manhã, alinha a nossa vontade, Pai, com a Tua. Porque nós sabemos que o que o Senhor tem para nós não traz dano, Senhor. O que o Senhor tem para nós é agradável, é poderoso, é grandioso. Por isso eu peço, Pai. Eu não sei onde essa palavra, essa oração vai chegar, mas alcança cada coração, cada vida nessa hora, em nome de Jesus, e traz um alinhamento, Senhor.
Traz um alinhamento de vontade, de desejo, de propósito, em nome de Jesus. Nessa hora nós pedimos para os enfermos, Senhor, alcança com teu poder e com a tua graça. Quantos milagres nós já vimos esses dias, Pai, de curas sobrenaturais, livramento de morte, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que faz, Pai. O Senhor é um Deus que muda a sorte, Pai. O Senhor é um Deus que transforma, Pai. O Senhor é um Deus que faz o novo acontecer na nossa vida. Por isso, entra, Pai, com cura, com transformação, com mudança. Envia o teu Espírito Santo nessa hora. E restaura, Senhor, a saúde, restaura, Senhor, a força, restaura, Senhor, o ânimo dos teus amados. E eu peço, Senhor, derrama da tua bênção sobre a tua igreja, sobre os teus amados, sobre os teus pequenos, Pai. E fala conosco nessa manhã, nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Efésios, capítulo 1. Versículo 3, começar a partir do 3, amém? Glória a Deus. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Versículo 9. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Versículo 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Amém? Glória a Deus. E essa é uma palavra que fala sobre as bênçãos espirituais que recebem todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que creram no Senhor Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que ouvem o devocional que ainda não são crentes em Jesus. Ouvem a palavra, gostam da palavra, até compartilham com seus amigos. Mas chega um ponto da nossa vida, irmãos, que nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos, de fato, ter um posicionamento pelo Senhor. E o livro de Efésios, ele trata de uma visão ampla acerca de Jesus, uma visão maior acerca da igreja e do nosso lugar que nós temos em Cristo. E de como, irmãos, refletir a vida de Cristo nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos no trabalho, nos nossos relacionamentos, até mesmo na igreja, com os nossos irmãos, como devemos tratar, como devemos nos portar. E sabe por que o Senhor nos ensina essas coisas? Porque o nosso potencial é imenso.
Mas nós precisamos alcançá-lo, nós precisamos buscar chegar nesse potencial que o Senhor tem para nós. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos lembra, irmãos, que Deus é soberano sobre todos os detalhes da nossa vida. O Senhor, ele tem um plano especial para nós. E ele inclui a nossa adoção em sua família. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas, elas se sentem sozinhas, elas se sentem esquecidas, elas se sentem deixadas de lado. Porém, em Cristo, você é adotado como filho, você não é mais órfão. E muitos de nós já perceberam que fazer as coisas do nosso jeito leva a situações muito dolorosas, não é verdade? No devocional de ontem, o Senhor falou isso, que é o grande desejo dele abençoar, só que nós precisamos nos posicionar nele. Porque fazer do nosso jeito pode dar certo até um ponto, mas depois, se não tiver o Senhor, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Tudo aquilo que nós construímos não dá certo. Mas como nós temos isso em mente, nós entendemos que a gente pode se submeter à vontade perfeita de Deus para a nossa vida. O Senhor, ele só deseja, irmãos, o que é melhor para nós. E é a sua vontade que a gente viva a nova vida que ele também tem para nós. Afinal, eu e você não somos mais órfãos. Nós temos o Senhor como Salvador da nossa vida. E nós recebemos de graça o Espírito Santo de Deus. Olha que presente maravilhoso. O Senhor nos comprou com preço de sangue. E depois disso, quando nós cremos, ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Olha que bênção maravilhosa. E o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Até que o Senhor venha e o Senhor nos busque. E alguns de nós podem se perguntar como é possível conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E embora, irmãos, existam detalhes que a gente nunca vai conhecer antecipadamente, o que a Bíblia fala? Que as coisas reveladas, elas são para os homens, e as ocultas, elas são para Deus. Lá em 1 Coríntios 13 fala que o Senhor revela uma parte do todo, porque ainda existe o que é imperfeito. Porém, quando vier o que é perfeito, ou seja, o Senhor Jesus, toda imperfeição desaparecerá. E aí nós teremos a revelação completa. Mas a Bíblia, ela nos aponta na direção correta. Há muitas coisas que o Senhor deseja para todos nós. E essas coisas, elas estão reveladas nas Escrituras. E nestes versículos que nós lemos, nós descobrimos que o nosso Deus, ele quer que a gente experimente um relacionamento íntimo com ele em Cristo. E nesse relacionamento, Deus, ele nos alegrará. E em contrapartida e em resposta, nós o louvaremos por essa alegria. Essa é uma verdade maravilhosa para nós. O Senhor, ele deseja um relacionamento próximo conosco. Não importando quem nós somos ou o que nós temos feito, por causa daquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Ele entregou o seu Filho unigênito para que tivéssemos vida e vida em abundância. E nós podemos viver uma vida de louvor, compartilhando as novidades de vida com outras pessoas que também precisam. Gente, é bom demais ser crente, ser cristão é bom demais. O crente é para ser a pessoa mais feliz dessa terra. Não é para ser a pessoa mais amargurada, muito pelo contrário, é para ser a pessoa mais feliz, porque nós temos as bênçãos espirituais na nossa vida. E eu vou dizer, o nosso corpo ele é feito de corpo, alma e espírito. Há muitas discussões acerca, né? Tem pessoas que acreditam que somos divididos em duas partes, outras que acreditam que são divididas em três, a dicotomia e a tricotomia. Mas, enfim, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Quando o espírito não vai bem, não tem como
o nosso corpo e a nossa alma estar feliz. Fica doente, fica faltando algo. Por isso que nós temos, eu falo, tanto nas minhas ministrações aqui, como nas ministrações da igreja, é muito difícil um dia que eu não falo sobre o Espírito Santo, e eu não sei se isso vai mudar, porque é o Espírito Santo quem testifica a pessoa de Cristo, é o Espírito Santo quem realiza a obra na nossa vida, é o Espírito Santo quem realiza o milagre na vida da igreja, na vida daquele que precisa de um milagre, é o Espírito Santo quem distribui os dons, ou seja, ele é essencial para a nossa vida com o Senhor. E a habitação do Espírito Santo em nós garante o plano de Deus para a nossa salvação. Assim como um oficial, ele atesta que um documento é genuíno, você vai lá no cartório, você tem que fazer o quê? Você tem que reconhecer. Assim, a obra do Espírito Santo dentro de nós confirma, testifica, ela sela a nossa identidade como filhos adotados pelo Senhor. E tudo isso se torna possível por meio de Jesus Cristo e da sua obra de redenção, de salvação em nosso favor. E isso passa a ser uma realidade na nossa vida, quando nós depositamos nele a nossa fé. Nós precisamos ter consciência da preocupação de Deus por nós e da ajuda que Ele oferece. E isso nos dá razão para ter esperança enquanto a gente busca solucionar os nossos problemas e abandonar os nossos pecados. Como nós confiamos no Senhor, nós nos tornamos parte da sua grande e poderosa solução que ele providenciou para lidarmos com o problema que há nesse mundo, que é o pecado, que é a destruição de vidas. Então eu quero fazer um convite para você que está até agora comigo, você que ainda não aceitou Jesus e deseja aceitar ele como seu único e suficiente Salvador, coloque o seu nome aí no comentário, envie uma mensagem para mim, eu vou orar pela sua vida e o seu nome será escrito no livro da vida. Deus é fiel e ele tem bênçãos espirituais sem medidas sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Sela essa palavra, compartilha ela com alguém que precisa ouvir essa mensagem e em breve estou de volta com mais um devocional Palavra Viva. Deus te abençoe.